Eu sou aluno do mestrado em História Econômica. Minha orientadora é a professora Iris Cantor. Eu estou gostando muito de estar participando desse congresso, porque a minha qualificação já é em julho, então vai ser bom para receber críticas e sugestões. O tema da minha dissertação é Obras Públicas, Reconfiguração Territorial e Cartográfica do Ceará, de 1870 a 1930. É um tema relativamente grande, com 4 capítulos, e eu escolhi para essa comunicação uma parte do capítulo 1, que se chama Representação Material e Materialidade Construída, cartografias, ferrovias e obras públicas correlacionadas. Então, o tema da minha comunicação é ferro e melhoramentos materiais, as obras públicas e a dinâmica territorial do Ceará provincial. Eu não vou entrar na questão colonial, porém, para a dissertação, é necessário, eu trabalho a questão da evolução cartográfica, na reconfiguração da cartografia nos 800, no Segundo Reinado, principalmente, eu preciso dar algumas considerações, que no 700 a capitania do Ceará não apresentava limites bem definidos, né? No início do século XIX foi elaborado a primeira não a primeira, mas uma carta do Ceará com os limites semelhantes aos atuais, a criação simbólica de uma base territorial para a tardia representação política através da emancipação da capitania de Pernambuco. E aí foi desenvolvida uma carta pelo engenheiro militar Silva Paulé, denominada Carta Marítima e Geográfica do Ceará. Por que eu estou apresentando essa carta? Porque essa carta vai servir de base para quase todas as cartas e mapas elaborados ao longo do século XIX, né? E foi base para todos esses limites. E essa cartografia servia para pensar o processo descentralizado, ou centralidade dividida, que marca a especificidade da formação territorial do Ceará na região norte para todo o estado territorial imperial. Aqui é a carta que eu falei, do Paulé, do Silva Paulé. O recorte temporal é da década de 80, devido à visível mudança dos antigos fluxos coloniais, principalmente pelos novos meios de transportes, e o ano de 30 pela consolidação das principais linhas férreas e obras públicas construídas, além do novo regime, nas quais novas instituições são implantadas, e aí foge um pouco da pesquisa, já que a República dá continuidade aos projetos, a alguns projetos, ou a grande parte dos projetos do Império. E aí os subperíodos do recorte, de 1870 a 1909, caracteriza por um estado quase permanente de crise geral da produção. A derrocada da economia cearense decorreu de dois fatores que se conjugaram: a queda dos preços do algodão, iniciada na década de 60, e a arrasadora seca a grande seca, né, de 77 a 79. Nessa fase, acentuam-se as dependências da economia do Ceará, a dependência do fator físico, sempre presente na história da província e do estado, e a dependência econômica mundial. As regiões industrializadas do mundo atravessaram séria crise de superprodução. E aí a tecnologia europeia tornou possível a participação de áreas remotas do Ceará no mercado exportador, ou seja, todo o sertão, através das primeiras ferrovias que se instalaram a partir da década de 70, contribuindo para o equilíbrio da balança de pagamentos. E de 1910 a 1930, que os governos republicanos não alteraram a estrutura econômica do país, mantendo-se o modelo exportador. E aí caracteriza-se, porém, este subperíodo no Ceará, a sistematização das ações do governo federal e estadual em relação à agricultura do estado, através de instituições que
incentivavam o combate às secas e a defesa e incentivo da atividade agrícola. E aí, nessa década, a partir da metade do século XIX, vai acontecer a hegemonia do Porto de Fortaleza em relação aos dois outros portos no Ceará, que era o de Camocim e o de Aracati, principalmente o de Aracati, que é esse aqui ao leste, que fica no Vale do Jaguaribe, que ele ligava a cidade de Icó, que fica por aqui, que era uma cidade que era um cruzamento uma cidade formada por cruzamento de caminhos de boiadas vindos da Bahia, de Pernambuco, Piauí, e através da navegação fluvial aqui pelo Vale do Jaguaribe chegava a Aracati. Então, o grande porto do século XIX foi o de Aracati, né? Então, e aí os porquês de uma hegemonia. Em 1822, né, o Ceará se tornou província, e já no ano seguinte a vila de Fortaleza foi elevada à cidade, a vila já exercia funções administrativas já na capitania, o aumento excepcional da produção de algodão e café, principalmente após 1850, nas proximidades, né, nos maciços de Maranguape, Baturité e Uruburatamas, regiões de serra. Esse surto da cotonicultura e a exportação se deu principalmente no período da Guerra Civil Americana. A política centralizadora do governo imperial se utilizava da estratégia de reforçar as capitais das províncias, né? De acordo com Evaldo Cabral de Mello, a rivalidade contra os portos e os interesses imperiais de centralização consolidariam Fortaleza como principal porto e cidade. A centralidade dividida, processo descentralizado, prejudicava o interesse das elites locais devido à rivalidade e os produtores do Ceará e as províncias vizinhas, acentuando a divisão territorial. E aí eu vou entrar na parte de mapas, é mais rápido agora. O processo descentralizado. Capitania do Ceará como território de passagem, caminhos para Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, caminhos antigos formados a partir da ocupação europeia tardia, estrada de boiadeiros, permite ler a centralidade dividida nas relações político-econômicas de comércio de vilas do Ceará com praças de Recife, São Luís e até Belém, do que com Fortaleza, por exemplo. Então, há uma rivalidade comercial. Esse é um mapa do IPES, do estado do Ceará de 1699 a 1822, e aqui são as principais estradas coloniais, né? A Estrada Velha, que ligava Recife ao São Luís pelo litoral. E assim, isso aqui é só uma observação, que essa parte aqui pertencia à parte que hoje é Crateús, pertencia ao Piauí. E no ano de 1880, rolou um litígio, aconteceu um litígio com o Piauí para fazer a troca de amarração que corresponde ao delta do Parnaíba, para que o Piauí pudesse ter um litoral, né? Então aconteceu essa troca e o Ceará ficou com essa região aqui. Segunda estrada, Estrada Geral do Jaguaribe, que fica no Vale do Jaguaribe. A Estrada Nova das Boiadas, que ligava o Ceará, o Piauí, a Paraíba, pelo Sertão Central. Vale do Acaraú seria o porto. As Estradas das Boiadas, que ligava Oeiras, no Piauí, Tauá, Icó, Paraíba. A Estrada Camocim ao maciço ao Serra de Ibiapaba. A da Caiçara, que ligava Quixeramobim a Santa Quitéria. Estrada Crato, Oeiras, e todos os fluxos coloniais. Por isso, é descentralizado, é um processo descentralizado colonial. E aí o que é que vai acontecer? Esses processos no século XIX vão marcar a transição de dinâmica do território, né? O território simboliza o poder do Estado, tanto na delimitação total quanto em cada província.
há uma herança colonial versus o território do Brasil monárquico, a provincialização tardia e a centralidade, a ocupação, o povoamento e criação de vilas e cidades, principalmente onde esses novos adventos vão passar. Então, há uma formação de uma nova rede urbana em detrimento da rede urbana setecentista, a reorganização territorial, espacial e urbana, e é o território. Aqui são algumas definições do que seria território, espaço e urbano. Eu vou passar para ficar mais rápido. O governo imperial incentivava a centralidade das cidades e capitais como centros hegemônicos regionais. O porto de Fortaleza passa a ter vantagens diversas. Controle dos portos de Aracati e Acaraú passava a ser controlados pelo governo provincial, principalmente por meio de sabotagens, juntamente com as outras províncias que rivalizavam com Fortaleza. Então, assim, as propostas de modernização do território estão inseridas nos planos de viação do Império. Porém, Fortaleza, na década, o Ceará tinha uma ferrovia própria que só vai ser financiada pelo governo imperial a partir da Grande Seca. Ela vira uma ferrovia do governo imperial, a Estrada de Ferro de Baturité. Então, aí entra na Era do Ferro, na Era Tardia do Ferro, né? As ferrovias aparecem como uma tábua de salvação da decadente lavoura algodoeira. Devido à Grande Seca, o governo imperial decidiu encarregar-se diretamente da construção das estradas de ferro cearenses. Essa lei aqui, de 1873, ela favorecia as províncias do Sul com ferrovias, principalmente as gaúchas. E aqui tem uma citação de Hobsbawm, falando que as ferrovias tinham esse caráter de corredor comercial, subsidiário da rede mundial de transportes marítimos. Portanto, foi óbvio o traçado da Estrada de Ferro de Baturité, que originalmente ligava uma área de produção cafeeira ao porto de Fortaleza. Inicialmente era isso, não contavam com a Grande Seca de 77 a 79. E aí o principal advento foi a ferrovia. O ferro é utilizado praticamente em todas as obras públicas, herança da centralidade dividida, pedido de implantação de ferrovias pela classe senhorial, em 4 eixos rivais, imposição de uma centralidade. Isso aqui é negociações políticas pelo governo imperial, já após 77. Então, as propostas foram implantadas. Fortaleza, Estrada de Ferro de Baturité, implantada. Projeto Mundaú, Itapipoca e Imperatriz, parcialmente implantado, porque vai virar dos trechos da Estrada de Ferro de Sobral. Projeto Aracati e Có não foi implantado e foi sabotado pela Praça de Fortaleza, pelo mercado de Fortaleza. Essa ferrovia foi sabotada, porque era o principal eixo econômico do Estado, e aí, como fica mais próximo do Porto de Recife e do de Salvador, que seriam os maiores, né, ia rivalizar. Então, foi sabotado. Projeto Sobral-Ipu, que não foi implantado, mas Sobral-Camocim passa por Granja. E os projetos implementados: a Estrada de Ferro de Sobral, que é essa linha azul, e a Estrada de Ferro de Baturité, que ela vai para Paraíba. A intenção do governo imperial, inicialmente, era ligar o Ceará ao Rio São Francisco, passando pelo sul, pela Chapada do Araripe. Saturnino de Brito veio, fez os levantamentos, existem plantas, mas acabou que acabou aí, acabou na região do Cariri. Os ideais modernizadores eram reformar o Ceará, era reformar o próprio Brasil. A pátria somente pode ser moderna se os lugares mais distantes da civilização também forem. Assim como o pensamento nacional da época, há um rechaçamento das ideias simbólicas e físicas relacionadas com a herança colonial no território cearense. Velocidade é o próprio poder, ultrapassar o atrasado sertão e chegar na cidade capital Fortaleza o mais rápido possível, com domínio do tempo e espaço, e a reprodução do capital internacional.
E aí os principais tipos de obras, né, públicas, construção de vias de comunicação e transportes, as suas respectivas estações, pontes, a açudagem, barragens e açudes, né, que é uma herança indígena dos indígenas que sobreviviam às secas e à aridez do sertão, melhoria dos portos, obras destinadas a serviços administrativos, como as alfândegas e os galpões ferroviários, por exemplo, além do saber técnico e de representação do território, através de estudos climáticos, da cartografia e da produção de mapas. Aqui alguns acervos imagéticos de fotos da época, o açude do Cedro, a casa do engenheiro Mor, na ferrovia, na estação. Aqui é uma ponte que eu vou mostrar a foto dela atualmente, já estou terminando a apresentação. Atualmente é uma ponte de ferro e ela passa no meio do sertão, inclusive esse rio está seco. E ela é uma ponte, digamos, vitoriana, assim, a estilística dela, no meio do sertão central do Ceará, né? Que é produção de algodão, os carros de boi, o açude do Cedro, o porto. E aqui algumas fotos antigas e novas, que algumas são de acervo pessoal. A estação de Fortaleza, a ferrovia passando o sertão, aqui na região de Quixadá, Sertão Central, ponte de Granja, de ferro, também do século XIX, final do século XIX, ponte de Quixeramobim, essas fotos são minhas, essas duas coloridas. Hoje em dia puseram até esse calçamento para indicar que passava um trilho de trem aqui. As pontes de ferro também de Senador Pompeu, que é aquela que eu mostrei aqui. Aqui. Isso. Outros tipos de ponte de ferro tem das mais simples às mais sofisticadas, as mais estilisticamente elaboradas. O açude do Cedro, que tem esses ornamentos de ferro, que também é uma obra correlacionada à ferrovia, tendo em vista que quase todo o vilarejo, a cidade um pouco maior, tinha seu açude, público ou privado. Projeto do Porto do Ceará e o Porto de Fortaleza, que foi transferido para o Mucuripe já na década de 50. Esse aqui é de 1906. Então, é isso.